da, da FAPERGS. Então, inicialmente, queria te agradecer por ter aceito o nosso convite e falar um pouquinho quais as novidades da FAPERGS, falar um pouquinho, talvez, para quem ainda não está bem familiarizado, já que o público aqui é composto do pessoal do mestrado e doutorado. O que que a FAPERGS faz? Qual a importância da FAPERGS para o governo do Estado? Uhum, Enfim, para a uhum. sociedade em geral. Obrigado, Diego. Muito bem, muito boa tarde a todas e todos. Obrigado, Piva, pelo convite. É uma satisfação estar aqui, né, para ter essa conversa, esse bate-papo sobre um assunto realmente muito interessante. Eu estava comentando com o Piva agora há pouco que são poucos os programas de pós-graduação que têm uma disciplina voltada para, né, a redação de projetos. Quando muito tem redação científica, né? Ou então tem metodologia científica, mas não chega a entrar na parte de, né, muito a fundo na parte de redação de projetos. E aí, né, o mestre, o doutor termina seu doutorado e tem que ir em busca de recursos, né, para continuar as pesquisas. E aí tem que submeter projetos e tem que, às vezes, né, às vezes apanha para aprender, né, aprende do jeito mais difícil, né, mais doloroso. Então, ter uma disciplina para, né, poder receber essas informações e, com isso, poder qualificar um pouco mais o projeto, os projetos, é muito importante, é muito bom. Vou falar um pouquinho da minha trajetória até aqui, também como pesquisador e como, né, alguém que escreveu alguns projetos já, né, submeteu, e felizmente eu acho que tenho tido bastante sucesso, né, na captação de recursos, nos projetos que eu tenho submetido. Ultimamente não tenho podido submeter projetos para FAPERGS, né, por motivos óbvios, mas para o CNPq e CAPES tenho conseguido aprovar alguns projetos, consegui aprovar agora nesse último edital universal do CNPq, o que me deixou bastante contente. Eu tenho aqui uma trajetória já de 20 e tantos anos na UFPEL como docente, como pesquisador, né, na área de biotecnologia. Fui coordenador do programa de pós-graduação em biotecnologia durante bastante tempo, né? Depois, enfim, também atuei em diversos outros cargos administrativos, como membro de comitê assessor, comitê de assessoramento, né? Na FAPERGS, lá há 15, 20 anos atrás, eu já atuava como membro de comitê de assessoramento da FAPERGS. Depois também fui membro do comitê de veterinário do CNPq. E de 2014 a 2018 eu fui coordenador da área de biotecnologia da CAPES, daí trabalhando mais na gestão de programas de pós-graduação. Nos comitês de assessoramento é onde nós temos muitas, assim, a gente aprende muita coisa, né? Porque é quando a gente tem contato com um grande número de projetos, né? A gente tem que atribuir notas, a gente tem que ler o parecer dos avaliadores ad hoc e, às vezes, fazer um parecer consolidado ou tomar decisões em relação àquele projeto, principalmente quando há pareceres não concordantes, né? Então, a gente acaba tendo que tomar decisões e a gente toma decisões com base na qualidade do projeto como um todo, né? E aqui eu quero começar, assim, daqui a pouco já vou dar algumas dicas em relação ao que, na verdade, eu considero um bom projeto, independente da área, de ser da minha área ou não, mas quais as características, assim, gerais de um projeto bem estruturado, bem elaborado. Mas antes, respondendo a tua pergunta, Piva, sobre, né, a tua solicitação, né, para falar um pouquinho da FAPERGS. A FAPERGS, Fundação do Estado do Rio Grande do Sul, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, é uma fundação que já tem quase 60 anos. No ano que vem, nós vamos comemorar 60 anos de fundação de criação dessa fundação, né? Atualmente, todas as 27 unidades da federação têm uma fundação de amparo à pesquisa. Então, né, hoje,
nós temos o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, o CONFAP, que eu atualmente estou na presidência desse conselho também, que reúne as 27 FAPES, né, como nós chamamos. A mais velha, a mais antiga é a FAPESP, e a mais recente é a FAP de Roraima. A FAPESP completou 63 anos, já é 3 anos mais velha que a FAPERG. Reconectando aqui, deu uma pequena queda. Então, a FAPERGS é a segunda FAP mais antiga do país, depois veio a FAPERG, depois a FAPEMIG e as demais, né? A última foi criada no ano passado, para ter uma ideia. A FAPERGS, então, recebe recursos do Tesouro do Estado e aloca esses recursos para projetos de pesquisa em instituições científicas e tecnológicas, em ICTs, ou seja, em universidades, em centros de pesquisa, e também, né, alguns programas são voltados a empresas, para a criação de novas empresas ou para pesquisas inovadoras em empresas. Então, é nessa área que a FAPERGS atua. Além, é claro, de contribuir também na formação de recursos humanos, né, por meio de bolsas. O programa de bolsas de iniciação científica é bastante importante, bastante robusto, né? Eu mesmo, né, a minha jornada iniciou como bolsista de iniciação científica da FAPERGS, exatamente quando foi? Foi em 88, há muito tempo atrás, né? No último ano da faculdade, eu tive uma bolsa de iniciação científica da FAPERGS, isso que me motivou a seguir na área de pesquisa, me motivou a seguir a carreira acadêmica. E, além disso, temos também outras bolsas, até bolsas de pós-doutorado, né? Tanto para atuar na área acadêmica, quanto para levar o conhecimento gerado durante a formação do doutorado para o mercado, né? Nós temos o chamado o programa Doutor Empreendedor, que visa apoiar uma bolsa de pós-doutorado por 24 meses, um recém-doutor, né, ou um doutor que tenha um plano de negócios, né, que queira criar uma empresa para levar um novo produto, um novo processo ao mercado. Então, a FAPERGS tem uma amplitude muito grande de atuação, né, desde iniciação científica até pós-doutorado, desde projetos pequenos, né, auxílio recém-doutor, para quem, ou recém-contratado, para quem terminou há pouco o doutorado e já ingressou como docente na universidade, ou então ingressou, demorou, mas ingressou na universidade, então, né, a FAPERGS apoia com auxílio recém-contratado para aquele primeiro projeto, né, para estruturar minimamente o laboratório, enfim, alavancar a carreira acadêmica e possibilitando, então, a execução de um projeto de pesquisa que, né, ajude a gerar novas publicações, que ajude a aprovar novos projetos, etc. A FAPERGS financia projetos desde R$ 20.000 até R$ 5 milhões, dependendo da área, dependendo do programa, dependendo do edital. A FAPERGS lança editais. Os pesquisadores, então, submetem propostas, submetem projetos em resposta a esse edital. Comitês de assessoramento compostos por pesquisadores de diferentes universidades avaliam esses projetos. Então, os projetos não são avaliados pela equipe técnica da FAPERGS, a equipe técnica apenas verifica o enquadramento, né? Verifica se os documentos obrigatórios foram submetidos, seu professor tem o seu pesquisador que submeteu a proposta tem os requisitos, né, para ser enquadrado, né, conforme o edital exige. Enfim, se os demais documentos foram apresentados, depois disso o projeto vai para o comitê de assessoramento. No comitê de assessoramento, o projeto é avaliado por pelo menos 2 avaliadores de forma independente. Quando os 2 avaliadores dão uma nota semelhante, né, eles concordam com a avaliação, esse projeto é
é classificado de acordo com a avaliação, né, com a média da avaliação desses dois avaliadores. Se a nota for um pouco discordante, esse projeto vai ser avaliado por um terceiro avaliador, ou então ele é colocado em discussão na reunião de fechamento, né, da avaliação daquele edital, daqueles projetos, daquele programa. E aí, então, os pareceres são lidos ou são analisados, são discutidos, e o comitê toma uma decisão, um consenso, né, sobre aquele projeto, atribuindo uma nota, e em função dessa nota, junto com os diversos critérios de avaliação, né, em função dessa nota final, o projeto é classificado, e se ele ficar bem classificado, ele vai ser contemplado. Se ficar mais ou menos, né, pode ser que seja aprovado quanto ao mérito, mas ele pode ficar de fora da lista de contemplados, né, já que geralmente os recursos permitem contemplar 20 a 30% da demanda qualificada. A demanda qualificada são aqueles projetos recomendados quanto ao mérito. Se tivéssemos abundância de recursos, todos seriam atendidos, seriam contemplados. Mas como os recursos são sempre bastante limitados, nós conseguimos atender, né, um bom edital, 30%, em alguns casos 40, 45% da demanda qualificada. Então, se vocês quiserem ter sucesso, né, vocês têm que garantir que o projeto de vocês fique entre esses 30% tops, né? Não dá para ser um projeto mais ou menos, não dá para, né, encaminhar, enviar, submeter um projeto desleixado, né? Com a redação não, né, perfeita. Tem que ser perfeito para ter mais chances de ser aprovado quanto ao mérito, né? Então, o que que é um projeto bom, um projeto com boas chances de ser contemplado? Em primeiro lugar, e a primeira dica que eu gostaria de dar, sim, e falo isso com bastante ênfase, é leiam o edital. Leiam o que o edital exige, solicita, né, para que o projeto de vocês esteja alinhado à demanda do edital. Nós temos editais que são para todas as áreas do conhecimento, mas nós temos outros editais que são temáticos, são em áreas específicas, né? Se o projeto de vocês não se enquadrar bem naquela área, não adianta ele estar, né, tecnicamente bem redigido, mas não era o que o edital buscava, está fora do tema do edital. Então, é importantíssimo ler o edital. E muita gente peca, muita gente falha e fica de fora, até às vezes pesquisadores mais sêniores, né? Porque não leem o edital com atenção. Eles veem o edital lá, entram no sistema, né? Preenchem um formulário e submete o projeto, mas um projeto que não contém todos os itens solicitados, ou os itens que são importantes para a avaliação do projeto. Então, leiam o edital, essa é a primeira e talvez a mais importante dica que eu tenho para dar. A segunda é: observem com muita atenção os critérios de avaliação. Tá? Todo edital define exatamente os critérios de avaliação. Então, por exemplo, tem lá o critério de avaliação, originalidade do projeto, a importância, né, para a área, o impacto que ele pode trazer, né? Esse é um item. O outro item, o, o orçamento do projeto. Então, o orçamento tem que estar de acordo com o que o edital determina.
se o edital diz que o orçamento máximo é R$ 50.000, você não pode submeter um projeto com um valor acima desse. Se o edital diz que até tanto por cento em recursos para material permanente, equipamentos e material permanente, é até tanto por cento. Vocês não podem passar desse limite. Se o edital diz que vocês podem solicitar até tanto por cento de recursos para diárias e passagens, é até aquele percentual. Vocês têm que prestar atenção e obedecer, e seguir, e atender essas particularidades do orçamento. O orçamento tem que ser coerente. Se vocês estão prometendo né, construir uma nave espacial para levar o homem a Marte, né, vocês não podem ter, né, dizer que vão fazer isso com R$ 20.000. Né? Agora, e também, se vocês vão dizer que vocês vão apenas avançar do ponto A ao B, e esse ponto é bem pertinho aí, e dá para fazer isso com facilidade, vocês não podem pedir R$ 500.000, porque não é condizente com o que o projeto vai ter de entregas, né? Então, tem que ter coerência, tem que ser, né? Dosar, tem que se dosar aí um pouco o que se está prometendo, né? Não dá para prometer o mundo só com um pouquinho de dinheiro, mas também não dá para pedir muito dinheiro para um projeto que é, né, um projeto modesto, vamos dizer assim. Então, adequar bem o orçamento às demandas do projeto. Vocês não podem também, assim, o projeto é para fazer uma determinada atividade lá, e para isso vai precisar de um equipamento X que custa 90% do valor possível de ser solicitado. Mas é um equipamento que só vai servir para uma, né? E nós sabemos que tem esse equipamento no laboratório vizinho. Então, para esse projeto não precisa, né, colocar aquele equipamento. Projetos maiores, às vezes a gente consegue encaixar equipamentos de maior porte, equipamentos estruturantes que vão ajudar aquela linha de pesquisa, né? Mas projetos de editais, como o edital universal, o edital, né, pesquisador gaúcho da FAPERGS, que não permite, né, que o limite máximo é, é, é pequeno, né, 100, R$ 150.000, ou menos do que isso, não dá para encaixar ali um equipamento de grande porte, né? Então, também não dá para colocar lá valor absurdo para material de consumo, né? Um item lá de material de consumo que se sabe que no mercado, né, quem trabalha com aquilo, tu sabe que custa R$ 1.000, não dá para colocar um valor de pedir 10.000 aqui. Então, um orçamento coerente é um orçamento que vai ter uma nota boa na avaliação. Um orçamento feito de forma desleixada, com essas falhas, né, tipo assim, orçamento de 20.000, pedindo 15.000 para participar de um congresso nos Estados Unidos para levar e apresentar os resultados dessa pesquisa, que ainda vai ser desenvolvida. É um pouco incoerente também, né? Então, procurem elaborar um orçamento coerente, né, com o projeto que vocês estão propondo, que vocês estão desenvolvendo. Obviamente, um item que sempre pesa bastante também é o currículo do orientador, do proponente e dos membros da equipe, mas principalmente do proponente, né? Então, isso vocês vão construir ao longo da carreira de vocês. É importante vocês terem um currículo e submeter um projeto onde vocês conseguem demonstrar que vocês têm competência naquela área. Se vocês, né, fizeram um doutorado, treinamento, vocês são bons numa determinada área, mas submete um projeto numa área que não tem muito a ver, bom, aí o avaliador vai ficar assim, será que ele vai conseguir entregar isso aí? Ele nunca publicou nada, ele não tem, né, histórico de atuação nessa outra área. Será que ele vai conseguir entregar? Né? Então, isso pode
induzia uma nota mais baixa por parte do avaliador. E um outro item que eu sempre observo quando leio um projeto e avalio um projeto é a atualização daquele projeto, das referências bibliográficas. O projeto de pesquisa, ele sempre busca avançar um pouco no conhecimento. Vocês têm que estar na crista da onda, né? No limite do conhecimento. Até esse ponto, né? Vocês conhecem, vocês sabem, e outros também sabem como funciona até esse ponto. Daqui para frente, nem vocês, nem outros sabem ainda, então é nesse ponto, é nesse limite, nessa crista, né, na, no estado da arte que vocês vão trabalhar. E para mostrar que vocês estão cientes, que vocês conhecem o estado da arte, vocês têm que citar referências recentes. Um projeto de pesquisa que a referência mais recente é 4 anos, tem já 4 anos de idade, né? De 4 anos atrás, é um projeto que eu particularmente já, né, vendo esse pequeno detalhe, eu já dou uma nota baixa. Muitas vezes, o pesquisador pega aquele projeto no orientado dele, né, o projeto de dissertação de mestrado, de tese de doutorado, que elaborou há 3 anos atrás, e nem sequer se preocupa em atualizar as referências. Submete aquele projeto, né, com referências desatualizadas. Essa é uma receita para fracasso, né? Então, procure, né, demonstrar, né, evidenciar que vocês estão atentos ao avanço do estado da arte, ao avanço do conhecimento, ao avanço da tecnologia naquela área, citando, né, referências recentes, referências do ano atual. Agora, no final de 2023, se vocês fossem submeter um projeto hoje e se não citarem nenhuma referência de 2023, tá mal. Esse projeto, né, não está atualizado, não está, né, foi elaborado sem o devido cuidado, sem a devida atenção, e o avaliador já vai ficar com o pé atrás, né, né, aprovar um projeto que não é da minha área, mesmo não sendo da minha área, eu vou avaliar esse projeto, eu vou ficar pensando, poxa, mas se ele não teve a preocupação em atualizar, ah, ele não teve a preocupação em atualizar as referências, né? Se ele foi desleixado na redação do projeto, será que ele não vai ser desleixado também na execução desse projeto? Será que ele, né? Se ele não teve cuidado nessa etapa, será que ele não vai ser descuidado também na execução? Então, eu não vou investir recurso nesse cara, né, nesse projeto. Provavelmente ele não vai conseguir entregar nada, né, de valor, se ele apresentou essas falhas, essas deficiências. Então, são pequenos cuidados que a gente tem que ter na hora de elaborar um projeto e, né, para que ele seja bem apresentado, né, para que ele seja apresentado com perfeição, para que aí tenha mais chances de ter resultados. Não adianta enfeitar o projeto, não adianta prometer levar o homem à lua novamente. Se todo mundo sabe que não é possível chegar lá em 3 anos, né? Então tem que adequar as entregas ao que é possível ser feito dentro daquele período, né? Então aqui foram algumas dicas, né, Pipa? Não sei se tu concorda com todas elas. Sim, totalmente. Se tu destacaria mais alguma que eu tenha esquecido, né? Tu já avaliou muitos projetos também, né? Já participou de comitê, né? Comitês assessores, né? Já participou de comissões de avaliação. Eu acho que a gente abordou algumas coisas, outro professor dia trouxe para nós, e a gente estava discutindo anteriormente até a questão do uso controlado da inteligência artificial, a tentação de a gente usar daqui a pouco, né, para nós nos comentamos, inclusive a possibilidade de ser detectado até nos antiplágios, né? A gente
o bem da inteligência artificial, vem no software, no chat GPT, a gente não sabe de onde está vindo, no final das contas. Então, a gente teve essa reflexão de dizer, olha, estamos ainda numa zona cinzenta, então melhor é ser conservador, não usar, evitar o uso, daqui a pouco usar só para alguma correção de inglês, mas com todo o cuidado do mundo, né? Porque é Isso. tentador. É. Mas Não, assim, eu diria, eu acho que a tecnologia, ela pode nos ajudar, e onde ela tem possibilidade de nos ajudar, vamos fazer uso dessa tecnologia. Agora, não dá para, né, terceirizar, né, a nossa contribuição intelectual para a tecnologia, para a inteligência artificial. Então, eu gosto de, né, depois de ter uma concepção do projeto, e isso eu faço com os meus orientados, né? Quando eu recebo um projeto e eu vejo que algumas coisas podem ser aprimoradas, melhoradas, ditas de forma diferente, de uma forma mais elegante. Para isso, a ChatGPT ajuda bastante. Mas não dá para construir, pedir para o ChatGPT construir todo, né? passar a procuração. Passar a procuração, exatamente. Não passem a procuração. Mas não deixem de usar uma ferramenta que pode contribuir bastante. Às vezes a gente vê projetos até com erro de ortografia, de concordância, aqueles ah, no materiais e métodos a gente observa quando a escrita foi meio desleixada, né? Não tem uma padronização. Às vezes, quando cita números e unidades, miligramas, microgramas, microlitros, etc., às vezes tem espaço, às vezes não tem, às vezes com letra minúscula, às vezes com letra maiúscula. Isso mostra desleixo, né? E um chat GPT pode, eventualmente, corrigir e deixar tudo bonitinho, no mesmo padrão, né? Se a pessoa não consegue, né, ela própria ter esse controle, né? Então, não, eu diria que assim não é tão perigoso assim usar para lapidar, para corrigir, para deixar ele, né? É pior não usar e deixar com erros de concordância, frases mal formuladas, do que fazer esse uso. Mas vocês têm que ter o controle total do texto, né? Sim. Não podem só delegar para o chat GPT para redigir a introdução do projeto e às vezes vir coisas que não tenham nada a ver, que não fazem sentido, ou citações erradas, né, referências incorretas. Esse erro não podem cometer, né? Mas o Perfeito. chat GPT ajuda bastante, realmente. E com inglês, então, Inglês é né, para aquela corrigir o política. inglês, aquelas empresas que faziam o serviço de revisão, né, já acho que vão ter pouco trabalho de agora em diante. Pois é, Né? tem excesso. Eu tenho usado o chat GPT também para fazer esse proofreading, né, do texto, e Perfeito. ajuda bastante. Pessoal, vamos abrir aqui para que vocês possam participar, né, como tem sido aí a tradição da nossa disciplina, para perguntas. Acho que vocês têm a ferramenta ali de levantar a mãozinha, deixa eu ver se tem aqui essa. Enfim, Reações aqui, eu acho que reações. reações, reações, enfim, se vocês quiserem fazer, aproveitar a presença do professor Odir, fazer alguma pergunta relacionada aí ao que está abordando, vamos lá, pessoal. Senão eu vou sortear, que nem eu fazia antes. Boa pergunta, pessoal? Eu tenho mais um comentário para fazer enquanto vocês pensem em algumas perguntas. A maioria das agências de fomento, e aqui no Brasil as principais são, né, CNPq, as FAPES, em algumas áreas, a FINEP também financia projetos individuais. A CAPES mais raramente, né? A CAPES, acho que o último edital que ela lançou assim de apoio a projetos de pesquisa foi durante a pandemia. Em tempos mais remotos, a CAPES também lançava editais em áreas temáticas, né?
aprovei um projeto, inclusive, em cooperação e colaboração aqui com a Odonto, né, na área de nanobiotecnologia, né, um projeto grande também. Mas, na maioria dos casos, as agências de fomento são conservadoras, ou seja, a gente tenta minimizar riscos. Minimizar riscos significa apostar nos projetos mais, assim, seguros, olhando para trás, vendo, bom, esse indivíduo tem um bom currículo, então é porque ele já mostrou capacidade de entregar. Ele apresentou o projeto aqui na linha que ele vem trabalhando já há 15 anos. Ele vai tentar avançar um pouco. A probabilidade dele conseguir fazer essas entregas é muito grande, porque eu tenho segurança bastante boa que ele, né, vai chegar, vai conseguir alcançar, vai conseguir avançar um pouco mais. Nós não somos muito bons, nós, agências de fomento, em apostar em projetos de risco. E aí, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem também uma agência de fomento privada, que é o Instituto Serra Pilheira, que, observando esse aspecto, né, resolveu lançar editais, já, né, todos os anos está lançando editais, para pesquisas de alto risco, pesquisas ousadas, de alto risco, mas que, se der certo, vão trazer uma grande contribuição. A pesquisa de baixo risco, a contribuição é incremental e é pequena. A pesquisa de alto risco, ela tem uma chance muito grande de não dar certo, mas se der, vai transformar, vai ser transformadora, vai resolver um problema sério, um problema muito grande. E recentemente nós fizemos com o FAP, né, o Conselho das Fundações Estaduais em Parapesquisa, assinou um acordo de cooperação com o Instituto Serra Pilheira. E o Instituto Serra Pilheira, então, eles têm uma lançam edital, né, recebem projetos de 500 a 700 mil reais. Eles procuram indivíduos, pesquisadores jovens, que já tenham demonstrado alguma trajetória, né, tenham algum currículo aí, mas eles buscam ideias novas, fora da caixinha, né? Risco, eles gostam de risco. É um projeto que tem risco? Tem risco, pode não dar certo. Mas se der, vai ser muito legal, muito bacana. Aí eles financiam esse projeto. Então, junto com as FAPs, nós conseguimos agora financiar 32 projetos. Nós temos no Brasil inteiro, 4 aqui do Rio Grande do Sul, tem um da Universidade Federal de Pelotas, nessa última chamada, nesse último edital, né? É do professor Jefferson, lá do Departamento de Zoologia e Genética. Tem 2 professores de Santa Maria, um de Porto Alegre, que estão sendo financiados pelo Instituto Serra Pilheira e pela FAPERGS, conjuntamente. Então, tem espaço também para projetos de alto risco, mas aqueles projetos realmente inovadores, ousados, que se, né, der certo, vão trazer uma grande contribuição para a sociedade. Ótimo. Pessoal, vamos então aproveitar aí as perguntas. Rafael, que entrou agora, Rafael, estava retornando aqui à sala. Quer aproveitar e fazer uma pergunta aqui para o professor Miguel? À vontade. Rafael, está na escuta? Beleza, não tem problema. Paula Morim, fala de onde tu tá, Paula, e faz uma pergunta para o professor Edir, faz favor, aproveitando a oportunidade. Oi, professor, boa tarde. Boa tarde, Paula. Tudo bem? Tudo bem?
Tá uma agência falando da onde? eu de Itabuna, na Bahia. Olha só, Bahia, legal. Aí tem É, a FAPESB aí na Bahia, né, que exatamente. tem tido algumas dificuldades e tal, a Fundação de Amparo aí, que tem batalhado também, né, para conseguir recursos, mas o atual presidente, o professor Anderson, ele está se esforçando bastante. Espero que a FAPESB aí, né, se fortaleça, né, e tenha recursos para vocês também, pesquisadores, então, lá da Bahia. Eu estou numa instituição privada no momento, então a gente não tem muito acesso, né? A gente fica um pouco de fora dessas coisas da FAPESB Uhum, aqui, mas a gente tem tido um pouco de acesso à PIBIC, né, pelo CNPq. sim. Então, assim, aqui na Bahia a gente tem bastante dificuldade com verba de pesquisa, né? Você sabe a situação da FAPESB. Uhum, E instituições privadas não, pelo menos aqui no Nordeste em geral, a gente não tem tanto estímulo, né, à pesquisa dentro das instituições. Então, a coisa é bem embrionária aqui, a gente consegue fazer projetos ainda muito pequenos, aham. né, importantes, mas para né, plantando as sementes para o futuro, mas ainda sem muito apoio. Sim, sim, entendo. Né? Eu Verdade. tenho um projeto pelo PIBIC atualmente, né, de qualidade de vida, que foi a minha área de domínio no mestrado. Então, eu acho que, né, o que é que pode ser feito para melhorar, né, esse estímulo dentro das instituições à pesquisa, porque ainda é muito forte quase que exclusivamente nas instituições públicas, né? É verdade. A pesquisa acontece primariamente, principalmente onde tem pós-graduação, né? Nas instituições que têm pós-graduação, a gente vê, né, pesquisa, né, se fortalecendo, até porque os projetos de tese, projetos de dissertação, são projetos de pesquisa que vão, né, dar alguma contribuição, né, proporcionar algum avanço no conhecimento, né? Em instituições privadas onde não tem programas de pós-graduação, realmente é bem mais difícil, né, de estruturar um bom grupo de pesquisa, né, poder ter apoio também para realizar essas pesquisas. Essa é a percepção que eu tenho também, né? Mas toda a contribuição, mesmo da iniciação científica, né, já é válida, já contribui, já ajuda também. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos lá, vamos aproveitar aí a presença do professor Odiva. Estamos brindando com a sua participação aqui na disciplina, né? Toda a sua experiência aí, não só de pesquisador, mas também de gestão em pesquisa, né? Tendo em vista aí já, entre outros atributos, né? A terceiro mandato, né? De diretor executivo da FAPERGS. Deixa eu ver aqui no chat. Alguém disse que também foi bolsista de iniciação científica da FAPERGS. A Gabriela Cardoso. Me conta um pouco, Gabriela. Onde é que foi foi na FPEL essa experiência? Oi, professor, tudo bem? Tudo Sim, bom? foi aqui na UFPEL. Eu era orientada do professor Rafael Rato de Moraes. Eu Hum, fiquei durante 2 anos como bolsista e isso me motivou bastante a seguir essa carreira acadêmica. Depois eu fiz meu mestrado, fiz uma hum, residência também, enquanto isso, mas continuei produzindo também, pensando sempre no doutorado. E agora eu iniciei o doutorado, então é bem legal poder ouvir o senhor e até gostaria de fazer uma pergunta, assim, qual que seria o seu conselho para quem está começando o doutorado agora, não tem experiência, assim, com esses projetos tecnológicos também, né, que precisam dessa experiência, né, eu vejo como uma experiência maior. Qual que seria o seu conselho para poder submeter um bom projeto? E a gente, claro que o senhor já deu essas dicas, né, desses erros que a gente já pode evitar, né, que são coisas básicas, mas o que que o senhor poderia me dar de dica aí?
Muito bem, Gabriela. Então, eu também, como eu já falei, né, eu iniciei como bolsista de iniciação científica da FAPERGS, hoje sou presidente da FAPERGS, né? Também pode né, trilhar um caminho assim, né? Quem sabe futuramente ser presidente da FAPERGS. Mas o que que eu posso, assim, dar de dicas para quem está no doutorado hoje? Nós temos discutido isso em nível nacional, né? A situação da pós-graduação. A pós-graduação está se tornando menos atrativa, né? A gente está tendo uma queda na procura pela pós-graduação em quase todas as áreas, né? Em quase todos os locais do país. Em parte pela questão financeira, né? As bolsas ficaram defasadas por muito tempo, mas eu acredito que muito em função da falta de perspectiva de quem está cursando, né, o mestrado, o doutorado, e ou quem está terminando, né, e está buscando oportunidades no mercado de trabalho. Nós passamos por um período de pleno emprego, né, de muitos concursos públicos na fase de expansão das universidades, né, no programa Reúne. Quem terminava o doutorado e queria continuar na área acadêmica tinha uma abundância de concursos, né, para fazer, tinha bolsa de pós-doutorado para, né, ficava 6 meses com bolsa de pós-doutorado, já passava num concurso e assumia e seguia a sua carreira. Essa realidade mudou muito rapidamente, né? Os concursos se tornaram mais escassos e o número de doutores titulados continuou aumentando. Só caiu durante a pandemia, né? Agora eu acho que está voltando a crescer novamente. Nós chegamos a 24, quase 25 mil doutores titulados no ano de 2019. 2019, aí em 2020, com o início da pandemia, caiu, em torno de 20%, caiu para 20 mil, e agora está voltando a crescer novamente. Há estudos que indicam que para a reposição dos docentes, dos pesquisadores de institutos de pesquisa, 10 a 15% do número de doutores que nós estamos titulando é suficiente. Então, não vai haver espaço para todos na academia. O que nós precisamos fazer é criar oportunidades, criar novas oportunidades para os nossos doutores. Então, uma sugestão, uma dica que eu posso dar para vocês que estão no doutorado agora, ou que estão no mestrado e pretendem fazer o doutorado também, comecem a pensar em outras formas de poder atuar também, que não seja só na academia, né? A maioria dos nossos programas de pós-graduação costuma dar uma formação muito semelhante ao que o orientador teve, né? A gente faz cópias de nós mesmos, eu costumo dizer isso, né? Então, se o orientador tem um viés acadêmico, para pesquisa acadêmica, o orientado provavelmente também vai ter. Mas é importante começar a buscar outras oportunidades. E pensar, talvez, também, né, se a área permitir, se o conhecimento, se né, a formação assim possibilitar, pensar em empreendedorismo, pensar em transformar conhecimento em riqueza, pensar em oportunidades de mercado aí para novos produtos, novos processos que possam resolver problemas da vida real. Nós temos hoje vários editais de apoio a quem quer empreender. Nós temos, pela FAPERGS, o programa Centelha, que é um programa nacional, é uma parceria com a FINEP, que concede recursos para quem quer criar uma empresa. Então, é parte de uma ideia inovadora,
é um programa que visa transformar ideias em empreendimentos de sucesso. E nesse programa, então, que tem uma vigência de 12 meses, se a ideia for bem, né, apresentada e bem sucedida, antes da contratação, o proponente tem que abrir um CNPJ e a empresa daí recebe um recurso em torno de 70 mil reais, mais bolsa de desenvolvimento tecnológico e inovação pelo CNPq, dá quase 100 mil reais de recursos não reembolsáveis para aquele pontapé inicial. E tem toda uma etapa também de treinamento, de preparação, de apoio aí nesses momentos iniciais, uma parceria também com o Sebrae. E nós temos o programa Doutor Empreendedor, para quem já está no doutorado e tem perspectiva de terminar o doutorado e tem alimentou uma ideia durante o doutorado de criar uma empresa, o programa Doutor Empreendedor é o ideal, né? Esse é um programa que concede uma bolsa de pós-doutorado por 2 anos, uma bolsa de R$ 5.200, o mesmo valor da bolsa PDJ, do CNPq, PNPD da CAPES, por 24 meses, né, para o indivíduo se manter, e mais em torno de 60 mil reais de custeio para dar início ao plano de negócio. Também com assessoria do Sebrae, com toda a parte de formação na área de gestão, concedida, né, dada pelo Sebrae, e é uma oportunidade muito legal, muito, muito boa, que né, muitos doutores têm encontrado aí uma excelente oportunidade. Então, deixo aqui essa dica também, essa sugestão, para que vocês olhem também para fora da academia, né? Da área acadêmica, da pesquisa acadêmica. Pensem também, pesquisem em empresas, né? Busquem empresas que investem em pesquisa e vejam se há oportunidades lá, ou então criem suas empresas e, com isso, né, vocês vão estar criando oportunidades para outros doutores também. Exatamente. É o que a gente comenta, né? O modo não só gerar emprego, mas não só procurar emprego, mas gerar emprego, né? Gerar emprego. Essa é É uma ação que pode gerar novos empregos aí. Eu costumo dizer que no passado a FAPERS, inclusive, já teve um programa chamado Doutor na Empresa. É um programa em que a FAPERS pagava a metade do valor da bolsa e a empresa tinha que pagar a outra metade. Então, para receber um bolsista doutor, para ele atuar num projeto na empresa. E esse programa foi um fracasso total. Foram oferecidas 50 bolsas, a FAPERGS recebeu 7 propostas, aprovou 5. E aí eu fiquei me perguntando, isso foi em 2011, eu não estava na FAPERGS ainda. Fiquei me perguntando o porquê, né, desse fracasso. Primeiro, poucas empresas investem em pesquisa, né? A maioria das empresas, na maioria das empresas, o dono não tem esse nível de formação acadêmica, né? Não é doutor. E ele se sente até intimidado com a presença de um doutor na empresa. E aí, então, né, não contrata doutores, não investe em pesquisa, não inova, não avança. Agora, se nós conseguirmos estimular a criação de empresas em que o empreendedor é doutor, se ele for bem sucedido, ele certamente vai querer, vai contratar mais gente, né, e vai querer pessoas com o nível de formação dele, nível de doutorado. Então, aí vai estar criando novas oportunidades para doutores. Esse é um programa que nós começamos na FAPERGS, que foi uma provocação do então presidente do CNPq, professor Mário Neto Borges. Uma conversa que eu tive com ele lá em 2018, eu comentava que eu achava que a gente estava precisando no país, né, de bolsas
para o doutor que quisesse empreender. Naquela época, nós tínhamos apenas bolsas PDJ, CNPq, bolsas PNPD da CAPES, que são bolsas acadêmicas, para o doutor ficar trabalhando em projetos de pesquisa na universidade. E eu tive aqui um exemplo, aqui na universidade, de um bolsista de pós-doutorado lá na biotecnologia, que sabia que ele tinha uma ideia de criar uma empresa. E, certo dia, passando pelo corredor, né, o laboratório dele, em frente ao meu, parei um pouquinho para conversar e perguntei, e aí, aquela ideia da empresa, como é que tá indo? Poxa, professor, se eu tivesse tempo para me dedicar, eu acho que daria certo. Mas eu tenho uma bolsa PNPD, que é para eu estar aqui no laboratório, né, tocando um projeto de pesquisa aqui, então eu não estou conseguindo tempo para me dedicar à ideia da empresa. Aí pensei, esse cara deveria estar recebendo a bolsa para criar empresa, não para ficar fazendo mais do mesmo, né? Não para, né, ficar fazendo pesquisa acadêmica. Então, eu relatei esse fato para o Mário Neto, na época, e ele disse, interessante, eu digo. Quem sabe cria lá na FAPERGS um programa com 10 ou 15 bolsas, e o CNPq dobra esse número. E eu gostei do desafio dele, né? Voltei para Porto Alegre. No dia seguinte, procurei outras pessoas que entendem bastante dessa área, né? Muito mais do que eu. Jorge Aldi, por exemplo, que é superintendente de inovação da PUC, foi a primeira pessoa que eu fui conversar. Ele já achou fantástica a ideia, né? Pegou um papel, já começou a rabiscar. Isso aqui é interessante, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo e tal. Depois reunimos mais 3 ou 4 pessoas também que pensam nessa área de empreendedorismo e identificamos uma boa oportunidade. Percebemos que a gente precisava do Sebrae junto, né? O Sebrae atua muito nessa área, na área de gestão, que os nossos doutores são muito fracos, né? Não tem treinamento na área de gestão durante a sua formação. Enfim, modelamos o programa e aí eu voltei para o CNPq e disse, tá aqui, esse é o programa, vamos dar início, vamos levar adiante essa parceria? Vamos, o professor Maneto. Assinamos um acordo de cooperação, demorou um certo tempo até viabilizar as bolsas, etc., mas consegui um programa um edital para 20 bolsas. Isso foi em 2019, quando nós lançamos o edital. E os projetos iniciaram em 2020, junto com o início da pandemia. Nós contratamos 20, recebemos 83 propostas. Dessas, nós selecionamos 20, né, 20 doutores empreendedores. Engraçado, interessante é que dos 20, 15 eram mulheres, 5 homens. Né? Então, muitos deveríamos chamar de programa doutora empreendedora, não doutora empreendedora. Mas, enfim, o programa está sendo um sucesso muito grande. Nós lançamos em 2021 o segundo edital e estamos prestes a lançar o terceiro edital. No segundo foram 38 empresas contratadas, então 38 doutores empreendedores. E agora no terceiro edital a gente, né, vai lançar também para 40 novas propostas. Só para ter uma ideia, na primeira edição do Doutor Empreendedor, uma das empresas criadas em função do Doutor Empreendedor. Se não tivesse tido o programa Doutor Empreendedor, essa empresa não existiria. Uma dessas empresas criadas, ela recentemente foi vendida por mais de 20 milhões de reais, em questão de 3 anos. 3 anos de atividade. E outras estão aí, já estão no mercado com bastante sucesso. Então, nós estamos muito orgulhosos desse programa. Rio de Janeiro já copiou, Rio de Janeiro também já lançou vários editais do programa Doutor Empreendedor. E a gente está conversando até em nível nacional, né, para levar esse programa para o Brasil todo. Acho que é um programa interessante que precisa ser, né, mais bem trabalhado, talvez, em nível nacional. O Doutor Empreendedor serviu de inspiração para o Sebrae criar o chamado Catalisa, o Catalisa ICT, né, que é um pouco diferente, tá? Mas foi inspirado no Doutor Empreendedor. Perfeito. Ótimo.
Olha aí, pessoal. Mas eu acho que, acima de tudo, o professor Odir nos traz aí, além de toda a injeção de ânimo, né, uma série de oportunidades que podem ser rastreadas, né, identificadas por vocês aí, de acordo com a estratégia de futuro aí, né, tendo em vista que, conforme o professor Odir comentou, né, ele sabe do pensamento popular que não vai ter vaga para todo mundo na universidade. Então, enfim, a formação de docente, mas também empreendedor, e por que não as duas coisas juntas, né? Uhum, Como também. exatamente. Pessoal, vamos abrir então, pegando espaço aqui, se acho que temos mais alguns minutinhos, né, para alguma pergunta, então, se alguém quiser fazer mais uma pergunta final aqui para o professor Udir, algum comentário em relação ao que foi apresentado. São 5 horas, mais uma perguntinha, pessoal. Bom, então, se não tem mais perguntas, pessoal, a gente agradece aí a participação de vocês. Queria agradecer aqui, mais uma vez, aí a presença do professor Odir, a ilustre presença do professor Odir e a brilhante aula, né? Bastante esclarecedora e, diria assim, animadora, né? Instigante, provocativa, para que vocês possam, enfim, investir na lógica de projetos, seja para finalidade acadêmica ou até empreendedora, conforme o professor Odir falou aqui, várias oportunidades aí no horizonte. Então, obrigado, professor Odir. Valeu Obrigado, pela Piva. presença. Esse é um assunto muito prazeroso, né, para conversar e para falar sobre isso, né? Se eu puder, assim, acrescentar mais alguma coisa ainda, que vocês ainda, né, estão nessa etapa de formação, procurem aprimorar as competências de vocês na área de gestão, né? A minha formação acadêmica, graduação, não fiz mestrado, fui direto para o doutorado, depois um pós-doutorado, depois concurso e atuação na área acadêmica. E muito cedo também entrei para a área de gestão, né? Fui pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, depois coordenador de programa de pós-graduação, diretor da unidade acadêmica, e aí agora apresento a FAPES. Lá há bastante tempo eu me dei conta que eu precisava aprimorar as habilidades de gestão e eu fiz um curso de especialização em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Foi um curso fantástico, um curso muito bom, né? Não é um curso barato, mas assim foi um curso presencial, durou 2 anos, né? Ao longo de 2 anos, de final de semana, curso de final de semana, aula nos finais de semana. Mas foi fantástico, me deu assim né, me trouxe conhecimento e ferramentas na área de gestão que a gente usa na nossa vida no dia a dia, né? Não só na vida profissional, como pessoal também. Então, se tiverem a oportunidade de fazer, né, esses cursos de curta duração na área de gestão, eu recomendo fortemente. Eu acho que nos ajuda sempre, né, independente de onde a gente vai estar atuando. Né? Eu fiz esse curso de gestão empresarial, nunca tive empresa, não pretendo, né? Não vejo, não me vejo como empresário, mas como gestor, né? Tenho tido uma forte atuação e eu acho que aquele conhecimento está me ajudando hoje no dia a dia. Olha aí, importante dica aí. É isso aí. Então, acho que, pessoal, por hoje era isso. Obrigado mais uma vez pela participação de todos. Obrigado mais uma vez, professor Odir. A gente colocou para gravar a aula, ver se vai tudo dar certo. Quem não pôde acompanhar, nós vamos tentar proporcionar mais uma chance aí através do YouTube, enfim, para que vocês possam acompanhar mais uma vez e distribuir a aula para quem interessar. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado pela oportunidade.